Um ponto que eu queria entender de você, Alex, é o seguinte. Beleza, vamos imaginar que a gente está ali numa empresa, a gente está chegando numa empresa agora e ela já tem testes automatizados e tal. Mas não necessariamente a gente sabe se esses testes são bons o suficiente ou se eles são abrangentes o suficiente. A questão é, como é que a gente faz para descobrir o quão bons são os testes ou o pipeline de testes ali, né, de qualidade que essa equipe ou essa empresa tem? E isso é uma questão, deixa eu até me ajeitar aqui, essa é uma questão bem complexa, porque é, e eu gosto de falar sobre isso, né, com exemplos, né? Então, por exemplo, tá? O que que é um bom teste? Né? Aí vai ter cara que vai falar, um bom teste é o teste que está cobrindo X% dos requisitos e tal. Aí vai entrar naquela veia da conversa de cobertura de requisitos, né? Aí fala com outra pessoa vai falar, não, não é cobertura de requisitos, é cobertura de código. Aí vai falar com outra pessoa, não, não é isso, é um teste bom, é um teste que tem X características, né? Então, o meu ponto é que é completamente subjetivo, né? Completamente dependente de cada indivíduo que vai pensar naquilo e vai dar uma resposta. E te digo mais, por exemplo, tá? Digamos que nós dois trabalhamos num banco. Tu tens experiência na área bancária, sei lá, há 20 anos, eu entrei esse ano. Mas eu faço testes há 20 anos e tu começou a fazer testes há 2 anos. Então, tu tem muito mais experiência de negócio, eu tenho mais experiência na parte prática de testes, né? Na profissão de testes. Eu vou fazer e a gente recebe o mesmo requisito, vou ler a mesma user story com o mesmo acceptance criteria e tu vai criar os testes, né? Aí tu vai falar, bom, eu conheço a área bancária, eu preciso, sei lá, de 5 testes para testar essa história aqui. E aí vai olhar cada testezinho teu, cada teste tem 3 passos, né? Que tu conhece o negócio, é simples. Eu vou olhar o mesmo requisito, eu vou, em vez de gerar 5 testes, eu vou falar, ah, não, pô, para testar isso bem tem que criar 25 testes. E cada teste que eu criar, eu vou colocar, sei lá, 15 passos ao invés dos 3 passos igual tu criou, né? E aí eu pergunto, né, qual teste que é melhor, o teu teste ou o meu? Quem que está cobrindo mais da funcionalidade, tu ou eu, sabe? Então é uma coisa completamente subjetiva. E esse eu acho que é um dos grandes problemas da área de qualidade de software, porque existe muita subjetividade na, no, na máquina, né? Muita subjetividade no sistema, digamos assim. E a gente nunca conseguiu. E por isso que teste sempre foi visto como assim, porra, uma coisa que a gente tem que fazer, não é uma coisa que é parte do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento. É aquela coisa que não, o desenvolvedor foi lá, fez o testezinho dele rapidinho, tá ok, agora vai ter esse outro grupo aí que vai fazer os testes e eles devem saber o que eles estão fazendo. E aí quando defeitos começam a ser reportados, o pessoal começa a achar defeitos que não eram defeitos, que o teste foi feito de maneira errada, né? Ou o entendimento do requisito foi errado, né? Então não é nenhum problema de teste, é um problema do entendimento inicial. Então, enfim, existe infinitos ângulos de subjetividade nesse processo. Por que eu estou falando isso? Porque, para responder a tua pergunta de eu chego num lugar que já tem teste de automação, como é que eu sei se está bom, se não está bom? É uma coisa complexa de avaliar. Então, eu tenho duas respostas para isso. Uma a gente tem que usar o bom senso, né? Confiar na equipe que está trabalhando naquele assunto e também se apoiar bastante nos product managers, né? Nos analistas de negócio e aumentar aquela colaboração, né? Eu acho que as metodologias ágeis, por exemplo, ajudam muito porque esse distanciamento que era comum no passado, hoje em dia não é mais tanto, né? Então, existe essa colaboração mais ali. E do ponto de vista de automação, é garantir que essas funcionalidades, essas stories novas que estão sendo, né, released no próximo ciclo aí, elas estejam pelo menos cobertas do ponto de vista de automação. E aí, release after release, a gente vai aumentando testes automatizados, né? Como tu mencionou, Selenium, né? Vai aumentando no ponto de vista de validação da interface de usuário, das telas, né? Com Selenium, para a gente garantir que tenha a cobertura apropriada. Só que já deixa um alerta, aí vai chegar uma hora que
suite aí de testes de Selenium vai estar muito grande e aí vai ter mudanças na interface de usuário, vai haver uma manutenção grande, né, nessa suite, porra, o pessoal vai começar a ficar, não, está demorando muito para voltar aos resultados. Aumentou, sei lá, de 10 minutos para, né, sei lá, 50 minutos, eu não posso esperar. Vai começar a reclamação. Então, essa subjetividade, tá bom, agora qual o teste que eu tiro dessa suite para voltar para rodar tudo em 10 minutos? E essas decisões são, nesse contexto que tu expuseste aí, vai depender muito do conhecimento de negócio da equipe, né, apoiada no pessoal de negócio, no pessoal de produto, para tomar decisões com base nesse conhecimento. Não existe fórmula mágica. Sim, aí vai ter gente que vai falar, não, a gente amarra com os testes, a gente está vendo qual o percentual de código que eles estão cobrindo, o percentual de requisitos que eles estão cobrindo, são coisas que ajudam, com certeza. E eu não estou dizendo para não fazer, eu só estou alertando que, por mais que a gente faça isso, você vai sempre chegar uma hora que como a gente fala, né, como os americanos falam, é um judgment call. Alguém vai ter que chegar e falar, tá good enough, tá bom o suficiente, vai lá, solta, né? Então, por que eu falei, né, nesse contexto todo? Porque o que eu vejo que está começando a acontecer no mercado, aqui nos Estados Unidos pelo menos, é essa ideia de que, poxa, se a gente está tentando fazer as coisas, né, no ciclo de vida e desenvolvimento, e pensando em qualidade dessa maneira da esquerda para a direita, começando ali né, com planejamento, com as histórias, com desenvolvimento, com testes e com release, né, e a gente está fazendo isso há décadas. E essa subjetividade da qualidade, né, no sistema nunca foi removida, nunca melhorou. A gente tentou, e eu acho que nossa, jogamos inteligência artificial em cima, machine learning, para tentar, né, dar respostas mais rápidas e tudo mais, mas no final do dia é sempre uma pessoa, um grupo de pessoas que vai falar, tá bom o suficiente, vamos lá, solta. Então, o que eu estou vendo ultimamente, nos últimos 18, 24 meses, essa coisa nascente de que, poxa, assim, em vez de ir da esquerda para a direita, e se a gente olhasse para a produção, se a gente olhasse para como o usuário está usando a aplicação, porque ali é como eles estão finalmente recebendo o valor que a nossa empresa quer entregar, né? Por isso que a gente criou o produto que a gente colocou na mão do usuário, para o usuário receber algum tipo de valor, seja operar as suas finanças, seja fazer compras, seja, né, o que quer que for. Então, observando o usuário em produção, entendendo como ele navega, e entendendo todos os fluxos que ele faz dentro da aplicação, do ponto de vista da interface de usuário, se colocando como um usuário. Aquilo ali, se o cara está conseguindo transferir dinheiro, se ele está conseguindo fazer depósito, se ele está conseguindo fazer compras, se ele está conseguindo adicionar coisa no carrinho, se ele está conseguindo operar, né, fazer o que ele deseja no produto de uma empresa, né, Edu, acho que você tem que concordar comigo que algum nível de qualidade ali existe, né? Porque o cara está fazendo o que ele quer fazer e a empresa está ganhando grana, está, né, recebendo receita porque o usuário está usando ali o seu aplicativo. Então, a gente pode dizer que, olha, aquilo ali, vamos chamar de qualidade. Assim, é o baseline, é o que a gente tem que preservar. A gente não pode deixar isso quebrar. Então, a gente começa pensando na qualidade, a gente fala, olha, a maneira que o usuário está experienciando a aplicação é o golden, sabe, é o golden target para a gente. Aquilo ali é qualidade, então ele não pode regredir isso aí. Então, agora que a gente sabe o que é valor, o que é qualidade para o usuário, vamos pensar agora no próximo ciclo de vida, no próximo release, né? Tem como digamos que o usuário tem, sei lá, 17 fluxos principais na aplicação e ele faz um monte de coisa nesses 17 fluxos. Então, tem como eu criar testes para esses 17 fluxos que sejam exatamente iguais ou façam exatamente as mesmas coisas, toquem nas mesmas partes da aplicação que o usuário está fazendo em produção?
legal, porque isso é o que eu quero levar para pré-produção, né, para o meu próximo release, para quando os desenvolvedores estiverem criando o seu código e para alterar a aplicação, para criar coisas novas e tal, para garantir que esses 17 fluxos não quebrem de maneira alguma, entendeu? E aí, lógico, vai ter novas funcionalidades, novas telas e tudo mais que vão ter que passar pelo processo normal de teste, mas pelo menos aquilo, a ideia de qualidade agora foi quantificado, não é subjetivo. Não é, eu acho que eu estou cobrindo o X. Não, isso aqui é o que importa para o usuário. Então, esse é o baseline que não pode regredir. E aí, cada desenvolvedor trabalhando no seu código vai fazendo check-in, a gente vai sempre comparando o outro lá. Quebrou, 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 integrou o código, quebrou, 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 chegou no final da release, estamos pronto para soltar, agora não é mais subjetivo. Porra, dos 17 fluxos, eu sei que um vai mudar, porque by design a gente queria fazer uma mudança nesse fluxo, mas os outros 16 estão intactos, a gente não regrediu, tá ótimo, pode mandar pau. E para esse fluxo que eu fiz alteração em telas, adicionei opções, estou vendendo mais sei lá, ofertas naquele fluxo agora para o usuário, eu fiz os meus testes normais, o meu ciclo de vida aqui, e acho que está good enough, né? Isso aí ainda é a parte subjetiva. Soltei para produção e quando caiu em produção, esse fluxo que foi alterado agora, eu já estou entendendo como que os usuários estão navegando, se está uma experiência boa, se não está, etc. E já posso criar um teste agora para essa nova maneira de funcionar aquele fluxo. E trago para o próximo release e continuo de maneira contínua. Então, esse mindset que é novo, é um mindset que é bem, digamos assim, disruptivo, né? Disruptive, ele é bem uma coisa que as pessoas ainda estão, mas será? Mas como fazer isso? Como que eu vou entender o usuário em produção, transformar em teste? Não, isso é nirvana, né? Não existe e tal. Tem uma escola aí de pensamento que está advogando, né, para essa mudança, porque aí tira toda a subjetividade da conversa de qualidade de software, né, além de testes, né? E pensando na parte de continuous testing, isso é realmente o que estava faltando para tornar testes verdadeiramente contínuos, porque essa parte de aprender com o usuário em produção é uma coisa que estava sendo feito. Se a pessoa está realmente adotando continuous testing, ela faz, mas de maneira muito manual e de maneira muito demorada, de maneira muito não sistêmica. Então, e aí está começando a surgir ferramentas para fazer esse processo todo de maneira automatizada. Então, é uma coisa, né, relativamente nova, como eu falei, mas o que eu estou gostando que está removendo essa subjetividade, não só de testes ou de desenvolvimento, mas a qualidade de software como um todo, de maneira abrangente, entendeu? Não sei se deu para entender aí a filosofia. Você tocou num ponto que é bem interessante, assim, porque assim, eu já trabalhei no e-commerce, por exemplo, e nesse e-commerce a gente tinha um bot ali, isso para dar um exemplo, né? A gente tinha um bot que frequentemente ele fazia compras falsas, vamos dizer assim, né? E a partir dessas compras falsas a gente sabia se o fluxo de compras ele estava funcionando ou não. Então, quer dizer, a gente está olhando ali, testando literalmente em produção para garantir que um fluxo crítico do usuário está funcionando realmente. Se não tiver, a gente precisa parar e olhar para aquilo e corrigir de alguma forma. Então, a forma de testar, deixar testando, deixar um teste rodando lá, enfim, continuamente, né? Para garantir que a gente está com um código com uma qualidade que realmente atende aos anseios do usuário, vamos dizer assim. Isso, aí essa é a maneira principal de a gente fazer, a gente atingir, né, continuous testing, para complementar os testes de pré-produção em produção em si, como tu falou, esses testes sintéticos, né, que fazem toda essa parte de navegação, né, dos fluxos principais de usuários e tudo mais, e se quebrar alguma coisa a gente já é notificado antes do usuário saber, né? Isso isso, apesar de ser, digamos, a maneira correta, não é uma coisa que muitas empresas ou muitas equipes adotem por esse medo ainda, né, de fazer coisas em produção. Então, as empresas mais jovens, as empresas mais modernas, né, é uma coisa já muito mais comum, mais normal do que as empresas, né,
gigantes aí, que tem muita coisa legada para trabalhar. Mas esse é um bom ponto. A parte de testes sintéticos, Uhum. o monitoramento sintético em produção, né, é uma coisa que é essencial para o continuous test. Mas, como eu estava falando, ela depende ainda do nosso do que a gente presume que o usuário vai fazer, né, ou do que a gente gostaria que o usuário vai fazer. O que eu estou vendo hoje em dia, como eu falei antes, é essa noção de que a gente não precisa guess, a gente não precisa adivinhar ou imaginar, não, vamos ver o que eles estão fazendo, principalmente entrando nessa parte agora de blue-green deployment, né, canary releases e tudo mais, a gente tem a oportunidade de ver o que o usuário, como o usuário está usando a aplicação, em uma escala muito menor, né, para diminuir a surface area, e aprender com isso, gerar testes, né, de maneira automatizada e usar isso em pré-produção, sem ninguém precisar adivinhar ou pensar em nada, entendeu? Então seria, digamos, um passo além dessa parte de monitoramento sintético que tu falou, e que, ó, pelo que eu estou vendo aqui, é uma coisa que está vindo muito forte aí nos próximos anos.